Então, vamos lá. Orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, eu começo lembrando, você acabou de estudar comigo as orações coordenadas e as conjunções coordenativas. Você fez aí várias questões do Sebrasp só de coordenativas, né? Então, você viu as expressões correlativas de adição, não só, mas também. Você viu o pois. Você viu uma questão de reescritura em que a banca colocava um por quanto. E aí você viu no vídeo anterior que por quanto é igual a por quê, é conjunção explicativa ou causal, uma questão de coesão e coerência. Você estudou tudo das coordenadas. Agora você vai estudar as subordinadas comigo. Vale lembrar que as orações subordinadas, vamos fazer aqui uma breve revisão, elas se subdividem em 3 grupos. As orações subordinadas substantivas, que são aquelas que equivalem a um substantivo, podem ser trocadas por isso. As orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que vêm com circunstâncias, 6 mais FTP, 6 que começam com a letra C mais FTP, a gente vai revisar agora essas conjunções. E as orações adjetivas. As adjetivas são aquelas que se iniciam quando elas vêm desenvolvidas, elas se iniciam com pronome relativo. Tá? Então, isso aqui é só uma visão global daquilo que nós vamos ver agora em pedaços. Tá? Eu vou dividir agora, eu vou falar de cada uma devagar para você fazer a revisão, tá bom? Então, você já viu as coordenadas, assindéticas e sindéticas. Agora, você vai ver as subordinadas. Vamos embora começar com as substantivas. Então, nesse vídeo, a gente vai falar só das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas recebem esse nome, substantivas, porque elas valem por um substantivo. Você pode, inclusive, trocar pelo pronome isso. Lembra? Sei que serei aprovado. Sei isso. Oração subordinada substantiva. Vamos revisar quais são elas. As orações subordinadas substantivas, elas podem ser sujeito. São as chamadas orações subordinadas substantivas subjetivas. Então, exemplo, urge que chegues no horário. O que é que urge? Isso. Isso urge. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é o sujeito. Você entendeu o macete de trocar por isso? Urge isso. Isso urge. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é o sujeito da oração principal. É a mesma coisa que dizer sujeito oracional, lembra? Ou expressões na voz passiva. Disse que ela mentiu. O que é que se diz? Isso. Isso, se você colocar na ordem direta, vai ficar assim, ó. Isso é dito. Essa oração, que equivale a isso, é o sujeito do é dito, disse. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? E vem também dessa forma. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, olhe para cá. De novo, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você sempre faz... Ó, essa aqui, então, o CESP adora. Essa aqui que vem com verbo de ligação. Olho nessa. Olho nesse exemplo. Você que vai fazer CESP. Organize aqui a sua mente. Ó, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. O que é que está claro? Isso. Então, na ordem direta, ficaria assim: isso, sujeito, que é o sujeito oracional, está claro. Esse está é verbo de ligação e esse claro é
predicativo do sujeito. Tudo bem? Foi? Fechou. A gente acabou de falar daquelas que são subjetivas. Agora, as objetivas diretas. Orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, o nome diz. São aquelas que funcionam como objeto direto. Espero isso. Espero isso. Objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quem espera, espera alguma coisa. O mesmo acontece nesse segundo exemplo. Ó, não sei isso. Quem sabe, sabe alguma coisa. Ó, verbo transitivo direto. Não sei o quê. Isso. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Que você também pode chamar de objeto direto oracional. O CESP chama de duas formas. Você pode chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva direta ou objeto direto oracional, tá? Agora, as objetivas indiretas. As orações subordinadas objetivas indiretas, o nome já diz, exercem a função de objeto indireto. Exemplo: necessito de que me ajudem nesta tarefa. Quem necessita, necessita de. O verbo não é transitivo indireto? Sim, necessito disso. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E uma outra dica que eu já não vejo aparecer em provas do CESP há bastante tempo, mas não custa nada anotar, é que essa preposição da oração objetiva indireta pode ser suprimida, tá? Então, eu posso retirar essa preposição. Ó, é opcional, é facultativa. Então, a preposição da oração objetiva indireta é facultativa. E isso só vale para a oração objetiva indireta, esse negócio de preposição facultativa. Isso não vale para o objeto indireto. Fique ligado. Tá entendendo? Tá aí comigo ainda ou já tá em outra? Você tá acompanhando meu raciocínio? Vou colocar aqui para você, ó. Se eu digo assim: necessito de ajuda. Isso aqui é objeto indireto, tá bom? Tá. Essa preposição é obrigatória? É. É um objeto indireto simples. Mas, se for um objeto indireto oracional, a preposição pode ser suprimida. Ou seja, necessito de que me ajudem. Você está entendendo o que eu estou te mostrando aqui? O objeto indireto oracional tem preposição facultativa. Por isso que numa questão do CESP, se a banca perguntar se a supressão dessa preposição geraria erro gramatical, você diria que não. Não, porque o objeto indireto é oracional. Se você pensar, no dia a dia as pessoas nem usam. Você já reparou? E não está errado, né? Você fala assim, eu preciso que você chegue cedo. Não é assim que você fala para a pessoa? Eu preciso que você chegue cedo. Pare para pensar. Que você chegue cedo é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. É uma oração objetiva indireta. E a preposição não veio, tá bom? Isso não vale para as completivas nominais. As completivas nominais, elas têm preposição obrigatória. Oração subordinada, substantiva completiva nominal. É aquela que completa um nome. Exemplo: tenho necessidade de que me auxilies. De que me auxilies está completando o nome. Necessidade. Necessidade disso. Completa o nome, completiva nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Tinha esperança disso. A oração completa nome, esperança. Esperança não é verbo, esperança é substantivo.
oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Predicativas. Você está revisando comigo aquele item do edital que fala de coordenação e subordinação. Você está resolvendo só orações subordinadas agora. E você está resolvendo as orações subordinadas substantivas. O que você aprendeu até aqui? Você aprendeu que a oração subordinada substantiva vale por um substantivo. Ela pode ser sujeito, subjetiva, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou predicativa. Essa predicativa é muito fácil, porque ela vem sempre com um verbo de ligação. Então, ó, oração subordinada substantiva predicativa. Exemplo: minha esperança é isso. Troquei por isso, eu estou vendo que é uma oração substantiva. Você entendeu o macete do isso? Você troca por isso para saber que ela é substantiva. Ela não é adjetiva, ela não é adverbial, ela é substantiva. E nesse caso, ela vem com verbo de ligação. Então, ó, sujeito, minha esperança, verbo de ligação, essa oração é oração subordinada, substantiva, predicativa. Tudo bem? Foi. E a última, oração subordinada, substantiva, apositiva. Essa é aquela que funciona como aposto. Ela sempre explicará um substantivo antecedente. Olha, havia uma esperança, 2 pontos, que contasse a verdade. Essa oração não está explicando o substantivo antecedente? É oração subordinada, substantiva, apositiva. E ela vem sempre assim, ó, com 2 pontos, travessão, vírgula. Ela vem sempre isolada por um sinal de pontuação, porque ela é um aposto, é uma informação acessória. Tá bom? Está organizando, está estudando, período composto. Eu me lembro de que lá na escola, esse era um dos assuntos que eu mais temia quando eu estudava lá, criança, porque eu tinha... Cara, eu odiava esses nomes, oração subordinada, substantiva, apositiva, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quando, na verdade, eu entendi, e eu só fui entender a lógica muito tempo depois, porque se eu não entendo a lógica, eu não aprendo. Eu fui ver que, na verdade, essas orações, elas são, e é assim que o Sebrasp cobra, em vez de a banca ficar dizendo o nome todo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela fala objeto direto oracional. Eu vou te mostrar já já uma questão. O nome me assustava, porque o nome é feio, mas o negócio é fácil. Ó, essa aqui, por exemplo, ela é o quê? Ela é um aposto. Havia uma esperança. Isso aqui não é um aposto, não está explicando. Então, você não precisa dizer esse nome todo, oração subordinada, substantiva, apositiva. Você pode fazer como o CESP faz, ó. É um aposto oracional, que dá no mesmo e é muito mais fácil se você entende desse jeito. Tá bom? Tranquilo? Ó, deixa eu só te mostrar. A predicativa vem sempre com verbo de ligação, tá bom? E a apositiva, ela vem sempre isolada por um sinal de pontuação, 2 pontos, vírgula, travessão. Tudo bem? Então, ó, só para a gente poder seguir aí, eu trouxe para você também exercício de fixação que eu tirei da minha gramática, só para a gente treinar um pouquinho antes de fechar com questão do CESP, para pegar um pouquinho a base, tá bom? Então, vamos embora, classificando as orações, vai, aproveite, reafirma o meu desejo, 2 pontos, que todos tenham boa sorte. Ora, essa oração não está explicando o substantivo antecedente, é um aposto oracional. É o mesmo que dizer que é uma oração subordinada substantiva apositiva. Código 6. Lembrou-se de que a reunião fora adiada. De que a reunião fora adiada, está completando o verbo. Vambora, treinar, vai. Quem se lembra de alguma coisa. O verbo não é transitivo indireto. Objeto indireto oracional. Lembrou-se disso. Oração subordinada, substantiva,
objetiva, indireta. Código 3. A oração objetiva indireta completa o verbo. Próxima. É indispensável que todos entendam um problema. O que é indispensável? O que é indispensável? Isso. Isso é indispensável. Ora, isso é sujeito. É o sujeito oracional. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E não deixe de colocar na ordem direta, tá? Ó, isso, sujeito, é indispensável. O indispensável seria o quê? Predicativo do sujeito. Tá bom? 4. Tenho a impressão disso. A oração completa o nome impressão. Se completa um nome, impressão não é nome? Impressão não é verbo, impressão é nome, é substantivo, né? A impressão. Se completa nome, completiva nominal. Código 4. Bora completando os códigos. Próxima. O pai esperava que o filho reagisse. Quem espera, espera alguma coisa. Esperava o quê? Isso. Objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, código 2. O verbo é transitivo direto. Na frase 6, eu sou feliz. Era não é verbo ser. Verbo ser não é verbo de ligação. Se é verbo de ligação, tá lindo. Ó, predicativo do sujeito. Você vai dizer que é um predicativo do sujeito oracional, ou você vai dizer oração subordinada substantiva predicativa. Código 5. Próxima. Parece que a decisão foi justa. Toda vez que a frase começar pelo verbo, você já desconfie. Vá procurar o sujeito, né? Vá procurar o sujeito. O que é que parece? O que é que parece? Isso. Isso parece. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Você entendeu? Se eu colocasse na ordem direta, ficaria assim, ó. Isso parece. Faça sempre assim, ó. Coloque na ordem direta. Ela é o sujeito. E aí, você vai falar. Você pode chamar de sujeito oracional, ou você pode dizer o nome todo, que também é muito bom falar o nome todo, que aumenta a autoestima. Fale o nome todo, ó. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não é gostoso falar? Não dá um poder? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração. Frase número 8. Peço a todos que não se atrasem. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Peço o quê? Isso. Objeto direto. A quem? A todos. Indireto. Ora, essa oração é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta ou simplesmente objeto direto oracional. Código 2. Tá bom? Aprendeu? Vamos embora fazer só uma questão que eu trouxe aqui bonitinha disso, ó. A banca pergunta o seguinte. Ela pega a palavra ser lá da linha 5 e ela pergunta se esse ser é conjunção. E se introduz uma oração completiva. Então, preste atenção, a banca quer que você classifique a oração que vem depois do ser. Então, vamos ler o período para você entender do que se estava falando? Olha o que ele estava dizendo ali, olha aqui. A inclusão ou a omissão de uma letra ou de uma vírgula no que sai impresso pode decidir
se o autor vai ser entendido ou não. Então, vamos lá. Pode decidir isso. Pode decidir isso. Ora, quem decide, decide alguma coisa. O verbo não é transitivo direto? Isso aqui não é o objeto direto? A banca pergunta se esse ser introduz uma oração completiva. Não está completando o verbo? O item está certo. E não esqueça, quando a banca fala completiva, quando ela fala completiva, não fique achando que seja completiva nominal. Completiva, oração completiva, tanto pode ser verbal quanto nominal. E nesse caso ela era verbal, porque ela era objetiva, direta. Você entendeu? É assim. É assim que ela vai perguntar. No próximo vídeo, a gente vai fazer revisão de oração subordinada adverbial. Confia em mim. Confia em mim. Vai dar certo. É muito, mas vai dar certo. Roda a vinheta. Vamos lá.